Seja muito bem-vindo ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é o famoso exame de concessão de títulos, conhecida também como a prova das especialidades. Você sabia que assim como as outras áreas da saúde, na fisioterapia e na terapia ocupacional, o profissional precisa fazer uma prova de títulos para poder dizer que é especialista. E daí talvez você deve estar pensando, Rogério, mas eu fiz uma pós-graduação, isso já não me dá um título aí de especialista? Não. Para ser reconhecido pelo COFITO e pelas associações, você vai precisar prestar essa prova. Existem algumas exceções que eu vou explicar um pouquinho melhor nesse vídeo de hoje, mas no geral é isso. Tá? Então esse vídeo ele tá super completo, eu vou explicar para vocês o porquê que nós temos que fazer essa prova, como que ela funciona, quem pode fazer, quais são os critérios, organização, em relação aos títulos que você precisa ter para passar nessa fase também de títulos, que é a última da prova. Eu vou explicar tudo certinho e no final eu vou deixar 6 dicas para você estudar e se preparar para essa prova. Então esse vídeo está super imperdível, eu preparei com bastante carinho para vocês, então só tenho um pedido para te fazer. Antes de começar, se você puder, se inscreve ali embaixo com o sininho, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos que com certeza vai ajudar demais aqui nesse meu trabalho. Mas antes, roda a vinheta. Vamos lá então, gente. Primeira coisa, por que fazer essa prova, Rogério? Por que ter o título de especialista? Gente, hoje em dia na fisioterapia, assim como nas outras áreas, terapia ocupacional e outras áreas também, é muito importante que você se especialize em alguma área. Por quê? Gente, ninguém consegue ser bom em tudo. Então a gente precisa escolher uma linha, tá? Uma área de atuação e se especializar nisso. Então, só para a gente entender, o profissional especialista é aquele que acaba direcionando o seu tratamento, as suas formações, os seus estudos para uma área específica. Por exemplo, eu me formei, eu fiz a residência em fisioterapia neurofuncional, foram 2 anos, é uma especialização. E desde que eu me formei, eu só atendo paciente neurológico. Isso quer dizer, gente, que se hoje chegar um paciente, sei lá, ortopédico, um paciente pediátrico, respiratório, eu vou ter um bom domínio para atendê-los? Não tanto quanto eu tenho para atender um paciente neurológico. Então é importante que a gente entenda que esse caminho de especialização, ele é importante e ele é muito comum na vida do profissional. Porque, como eu disse, ninguém consegue ser bom em tudo. Inclusive, até o mais ético a se fazer, quando chegam esses outros pacientes que são de outras áreas que eu não tenho domínio, eu encaminho para profissionais que são mais capacitados. Então, gente, esse movimento de especialização ele é muito importante e ele é muito comum na vida do profissional. Agora, você já deve ter ouvido falar que muita gente, eu fiz uma pós-graduação, Rogério, é lato sensu, e lá no certificado estava escrito, é especialista em fisioterapia neurofuncional. Isso vale? Não. Tá, gente? É importante que a gente entenda que só é especialista reconhecido pelo nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO, aqueles que prestam a prova de especialidades. Existem 2 exceções que eu vou comentar bem superficial hoje, porque eu acho que eu vou trazer um vídeo explicando melhor, porque é um tema um pouquinho complexo. Mas vamos lá, gente. Dezembro de 2020 foi aprovada uma resolução, que é a resolução 526, procura depois ali no Google que vocês vão achar, que concede o título de especialista para quem realizou fisioterapia, residência numa residência uniprofissional. Então, gente, de acordo com essa nova resolução, esses profissionais eles têm direito ao título sem prestar a prova. Porém, eu, por exemplo, eu entrei com a minha documentação em janeiro lá no COFITO, já fazem 8, quase 9 meses, até hoje eu não obtive resposta. Então é um processo que eu ainda nem sei explicar para vocês se o próprio COFITO está organizado e já entende como isso vai funcionar, porque a impressão que dá é que ainda não está muito resolvido isso. Por exemplo, eu nem sei ainda se eu vou ou não prestar a prova porque eu não tenho essa resposta relacionada com a residência. Então eu vou deixar isso em aberto, porque assim que eu tiver uma resposta melhor sobre isso eu vou gravar um vídeo. Mas é importante você entender que existe essa resolução. Ou seja, algumas pessoas vão conseguir o título de especialista sem prestar a prova, através dessa resolução.
E tem uma outra resolução que é um pouquinho mais antiga, que eu não vou me lembrar o número certinho agora, mas que, se eu não me engano, até 2012, as pessoas que faziam residência, elas recebiam o título automaticamente. Ou seja, quem que acaba não prestando essa prova? Essas pessoas que se enquadram nessas duas resoluções, que são as minorias. Por exemplo, residências que são multiprofissionais não contam. Então a gente vê que, na verdade, não abrange uma grande quantidade de profissionais essas resoluções. Então, tirando essas pessoas, lembrando que essa resolução ainda está em vigor, mas ainda a gente não sabe direito como que funciona, tirando essas pessoas, é necessário fazer a prova, o exame de título de especialista. Então, isso quer dizer que eu só posso ser chamado de especialista a partir do momento que eu tenho esse título. Ponto. Ok? Isso é fato. E aí a gente vai lembrar quais são os benefícios, né, de você ser especialista. Primeiramente, em relação ao preço, se a gente for olhar o nosso referencial, né, especialistas podem cobrar até 20% mais. Segundo, quando você vai atender o paciente, você é especialista em uma área, isso traz uma certa credibilidade. Os nossos pacientes hoje eles já têm ciência em relação às especialidades, antigamente não tinha muito, mas hoje em dia os pacientes sabem que eles precisam de um fisioterapeuta neurofuncional, por exemplo. Tá? Essa é uma realidade que está em transição. Então, por isso, gente, que a prova de títulos ela é importante, ok? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar também o edital ali embaixo depois para você estudar. Segundo ponto, quem pode fazer a prova, tá? E aí que eu acho que é uma falha até do nosso conselho, né? O único critério, né, um pré-requisito para você prestar essa prova é você ter 24 meses, né, de registro ativo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ou seja, 2 anos de formado com registro ativo, só isso. Ah, Rogério, mas eu posso fazer uma prova de especialista sem ter uma especialização? Pode. Para mim não faz sentido nenhum isso, tá, gente? Mas pode. Tanto que eu conheço muitas pessoas que têm título de especialista, mas que não atendem. Então, assim, é estranho você pensar que uma pessoa ela é especialista sem ter experiência, né? Mas, né, isso conta ponto em uma fase da prova que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Mas é bom que vocês já entendam desde já que não é um pré-requisito, tá? Não é um pré-requisito ter especialização. O único pré-requisito é ter 24 meses de registro ativo no conselho. Ponto. Ah, Rogério, mas eu fiquei esses 2 anos sem trabalhar, sem fazer nada. Você pode prestar. Então, regras são regras. Então é isso, tá? Independente se você é FISio ou TO, tudo vale pro mesmo. Beleza? Então vamos lá, gente. Quantas áreas nós temos? Nós temos atualmente 16 áreas de especialização na fisioterapia e 6 áreas de especialização na terapia ocupacional. Ou seja, são várias áreas de especialização que você pode prestar a prova, tá? Então isso é importante saber. E como que funciona? Vamos lá, como que é a prova, qual a sua organização? A prova ela é dividida em 3 partes, eu vou dizer assim, tá? De uma forma mais didática. São 40 questões objetivas, tá? Questões objetivas mesmo, lá de múltiplas escolhas. 2 questões discursivas, então a primeira fase, as questões objetivas. A segunda parte, as 2 questões dissertativas. E qual é a terceira fase? Hoje é a terceira parte, títulos. Então, análise de títulos também conta ponto. E agora vamos entender como que funciona, o que você precisa acertar para você passando dessas fases. Então você se inscreve para o exame, lembrando que normalmente essas provas elas acontecem bianualmente, ou seja, ano sim, ano não. Algumas associações elas fazem todo ano ou quando tem eventos nacionais, por exemplo, esse ano era para ter tido o Cobrafin, que é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional. Normalmente, junto com o Cobrafin, tem a prova de títulos. Você vai um dia antes e você consegue prestar. Inclusive, só abrindo um parênteses aí, esse vai ser o primeiro ano que a prova vai ser online, tá? Então, se você quiser saber melhor, eu vou deixar o edital logo ali abaixo. Então, vamos lá. Você faz a prova, então no dia da prova você responde as 40 questões objetivas mais as 2 questões dissertativas. O ponto de corte, gente, é assim, se você acertar pelo menos 24 questões objetivas, a sua prova dissertativa será corrigida, tá? Então é isso. Primeiro ponto, você precisa acertar 24 questões da prova objetiva. Acertando isso, sua prova dissertativa, as 2 questões
serão corrigidas. E cada questão tem um valor de 1,5 cada questão. E para você ir para a terceira fase, você precisa tirar uma pontuação total de 1,5, 1,5. Então lembra assim, são duas questões, né? 1,5 cada uma, então 3 no total. Se dessas duas questões você tiver a pontuação pelo menos de 1,5, você vai para a próxima fase, que é a fase de análise de títulos. Deu para entender? Então você faz a prova, você faz lá questões objetivas e dissertativas. Acertou 24, corrige a sua dissertativa, acertou pelo menos 1,5, tirou 1,5 na prova dissertativa, você vai para a fase de títulos que você vai enviar os seus currículos. E é interessante, gente, a gente entender que cada área tem critérios diferentes de pontuação de títulos. Então a da Neuro não é igual a da Orto, da Físio não é igual a da TO. Então é interessante você olhar o edital, mas várias coisas contam. Um doutorado conta, um mestrado conta, participar em congresso conta, ter dado aula, várias coisas. São vários tópicos ali que eu não vou abranger tudo aqui porque é diferente de cada área. Então, se você quer saber melhor, entra ali, tá? E dá uma olhadinha. Inclusive, eu acho melhor até você fazer isso antes, tá? Antes de você se inscrever para a prova, dá uma olhada se você vai conseguir tirar a pontuação mínima nos títulos. Bem, no total, tá? A parte de títulos vale 10 com peso 3, ou seja, como se valesse 30. Tá? Essa fase de títulos. Você precisa pelo menos ter uma pontuação de 1,2, tá? Então 12 aí, mais ou menos. Então na parte de títulos, se você não tem essa pontuação ainda, não compensa você prestar, tá? Que esse é o mínimo ali basal. Só que não é muito difícil, tá, gente? 1,2 não é uma pontuação muito alta. Já vou dando spoiler para vocês. Então eu acho que a última fase, a fase de títulos, ela não é a que preocupa tanto. Mas, se você quer prestar, eu aconselho você olhar antes, porque às vezes a pessoa vai bem na prova objetiva, vai bem na prova dissertativa, e chega na hora de títulos não vai dar o score, nem precisava prestar, né? Então vale a pena você olhar isso antes, tá bom? Então, resumindo, a prova funciona assim. Primeira fase, objetiva e dissertativa. Se você acertar 24, vai para dissertativa. Se você fizer 1,5, vai para análise de títulos. Se você tiver 1,2 na parte de títulos, você tem o seu título de especialista. Então é uma prova muito comum, tá, gente? É bem parecido com de outras áreas mesmo. Beleza? Rogério, o que é abordado? Isso é uma pergunta que muita gente faz. O que vai cair nessa prova? Gente, leiam os editais passados. Normalmente não muda tanta coisa. Eu vou dar dicas de como estudar para vocês daqui a pouquinho, mas olha o edital. Por exemplo, na fisioterapia vai cair, tem um tópico de avaliação, um tópico de CIF, tratamento, neuroanatomia cai bastante. Então você olha ali os tópicos e vai se preparando de acordo com isso. Beleza? Prática baseada em evidências cai também, vai cair órtese na da neuro. Então dá uma olhadinha ali e estude de acordo com isso. Beleza? E agora, para fechar esse vídeo, eu queria trazer para vocês 6 dicas de estudo. Então, você quer se preparar para a prova de títulos. O que você pode fazer? A dica número 1 é se organizar, tá? Então, você vai fazer o seguinte, terminando esse vídeo, você vai acessar o edital abaixo, você vai ver os tópicos que caem, vai se organizar para estudar isso, tá? Já vai olhar o que é cobrado em títulos, ver se você tem a pontuação mínima ali exigida, ok? E é isso, se prepara, é o primeiro ponto, primeira dica. A segunda dica, gente, eu tenho um roteiro de estudo 100% gratuito lá no meu Neurogrupo do Telegram, com quase 200 aulas para você estudar. Rogério, eu tenho que pagar alguma coisa? Nada, é só você clicar no link ali embaixo, você vai ser direcionado para o Telegram, você vai nos arquivos, você pega, baixa todos os PDFs, mas baixa também esse roteiro de estudos, porque ele te ajuda demais. Então eu dividi assim as aulas em blocos de neuroanatomia, fisiopatologia, avaliação, tratamento, tá super didático, não tem desculpa, tá? Então dá uma corridinha lá. Segunda dica. Terceira dica, gente, eu queria dar para vocês, né, são alguns livros, tá? Até deixei tudo aqui separado para vocês conhecerem. Vamos lá. Então a terceira dica é esse livro aqui, Questões Comentadas em Fisioterapia. Esse livro, gente, super legal. Inclusive, eu tive a alegria de escrever um dos capítulos. Então, como que funciona, né? Tem as questões e depois tem os comentários. Então, é legal que você pode fazer as questões ali de acordo com a sua área, né? E depois você corrige e vai vendo ali a explicação. É super didático, tá?
Rogério, tem quantas questões? Quase 800. Não é só de neuro, tá? É neuro e orto, se eu não me engano. Então, super legal, o Hércules que organizou. Inclusive, eu acho que agora tá tendo um cupom de desconto, então vocês procuram o Hércules Leite lá no Instagram e vê se ainda o cupom dele tá ativo, tá? Mas é um livro que vale super a pena. Então, eu acho que nem é só para estudar para prova de títulos, tá, gente? Eu acho que é um livro que ajuda muito para quem quer prestar concurso em geral. Galera, a segunda dica para vocês, que está nas referências da prova de título, é o Profísio. Para quem não conhece, gente, o Profísio é um programa de atualização profissional. Então, assim, Rogério, são livros? Não é só livros. Você recebe a cada 3 meses, sim, os livros, tá? Só que você tem acesso a toda a plataforma. E o que é legal? O Profísio, ele é escrito com base nas melhores evidências e as evidências mais atuais. Ou seja, você consegue se manter atualizado e prática baseada em evidências cai muito nessas provas. Inclusive, gente, não é só o de neuro, mas das outras áreas normalmente está pedido ali nas referências, tá? Então, estudar pelo Profísio já é uma forma de você começar a se preparar e estar atualizado para a prova. O legal do Profísio também é que você tem acesso à plataforma, na plataforma tem várias questões para você ir treinando ali. Então, eu acho que é uma forma super legal de você estudar e de se preparar para provas, não só para prova de títulos, né? Provas em gerais também vai te ajudar. E a minha terceira dica, gente, que se você é da neuro, né, obviamente, se não é, vou ficar devendo essa última. Mas esse livro, gente, é o livro que eu mais gosto para estudar avaliação, que é o livro de, tá meio reflexo aqui, Avaliação Neurológica Funcional, do Gustavo e da Luciane. Gente, que livro legal. É um livro totalmente baseado na CIF, então vocês conseguem estudar a avaliação ali de acordo com a CIF, com vários instrumentos. Então, ó, super legal. Então fica a dica para vocês, né? A terceira dica, livro de questões comentadas. Quarta, Profísio. E quinta, livro de avaliação neurofuncional. As duas últimas, gente, que eu vou dar para vocês, a dica número 5 é estudar CIF. Gente, cai muito CIF, especialmente na prova de neuro. Ah, eu não entendo nada de CIF. Tem 2 aulas aqui no canal, uma com o Leandro e outra com a Fernanda. A Fernanda ela é referência no Brasil quando o assunto é CIF, então você vai procurar ali no Google. CIF neurofuncional ou CIF Fernanda Guimarães, Leandro Giacometti, você vai achar as aulas e assista, porque a gente cai muito, tá? Então você precisa conhecer pelo menos o básico. Inclusive, se quiser, segue a Fer lá no Instagram, que ela fala de CIF de uma forma bem descomplicada. E CIF não é só para neuro, né? Mas especialmente na prova de neuro cai bastante. Então, dá uma estudadinha, se prepara, entenda mais ou menos, pelo menos a filosofia da CIF. Você não precisa ficar decorando todos aqueles números e tudo mais, mas pelo menos você precisa entender a estrutura dela, beleza? E por último, mas não menos importante, uma dica que eu queria dar para vocês também é o meu curso de Neuroanatomia e Fisiopatologia Clínica, onde eu ensino neuroanatomia e fisiopatologia através de casos clínicos. Gente, é um curso que eu preparei com muito carinho, mais de 50 horas, aí, com certificado de 50 horas, inclusive, que ajuda aí até na hora de você prestar esses concursos, né? E o curso ele tá imperdível. Tem aulas bônus de avaliação, neuroquiz, então aulas em 3D, vale super a pena. Só que o curso só abre vagas 2 vezes ao ano. Então eu vou deixar uma lista de espera ali embaixo. Se você tem interesse, deixe seu e-mail que quando for abrir uma nova turma a gente entra em contato com vocês. Tá bom? Mas, né, vindo para o mais importante, lembrando, né, se você ainda não é inscrito no canal, né, gente, mais de 200 aulas gratuitas no canal. Então você consegue se preparar por aqui também. E conta pra mim, você sabia disso? Você sabia como que funcionava essa prova? Você já prestou? Conta ali embaixo pra gente. Inclusive, gente, outra dica que eu não coloquei aqui, que é uma das mais importantes. A maioria das provas anteriores estão disponíveis no Google. Procura lá, como chama? Exame de títulos fisioterapia. Você vai achar o PDF de quase tudo. Então, depois que você estiver terminando de estudar, baixe essas provas e estude por elas. Isso ajuda demais. Fica a dica para vocês, tá bom? E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, mais uma vez, eu te peço, compartilhe com o pessoal da sua sala, os amigos e tudo mais, que isso ajuda demais na continuação aqui do meu trabalho, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima!